Olá, seguidores! Há muito tempo atrás existia em uma ilha americana, próximo da cidade de São Francisco, na Califórnia, um presídio muito conhecido, chamado Alcatraz. Era um presídio federal que ficava em uma ilha, isolado, onde era considerado um dos maiores presídios de segurança máxima do mundo. Mas houve presos que tentaram fugir de lá. E apesar de praticamente possível, alguns nunca desistiram desse intento. Ainda assim, existe a história de um desses homens que tentou fugir e que vale a pena ser contada nesse canal. Essa história é de um homem chamado Henry Young. Considerações iniciais. Esse caso eu vou narrar para vocês atendendo a um pedido de um inscrito no meu canal que se chama Adelson Júnior. Ele é de Belém do Pará e solicitou que eu contasse a história do filme Assassinato em Primeiro Grau, que teve como origem a história do Henry Young. Eu fiz algumas pesquisas, não achei muitas fotos, mas o que eu achei eu vou colocar aqui para vocês e espero que gostem do vídeo. Beleza, Adelson? Segue no canal, que a história hoje é para você, em especial. É para todos, mas para você em especial, tá ok? Um abração. Eu não tenho como iniciar esse vídeo sem falar primeiramente aos seguidores sobre o presídio de Alcatraz. Então, começando a falar sobre isso, a Penitenciária Federal de Alcatraz, ou Penitenciária dos Estados Unidos, que ficava na ilha de Alcatraz, que tinha o apelido de A Rocha, foi uma prisão de segurança máxima localizada nessa ilha, no meio da Baía de São Francisco, aproximadamente a 2 quilômetros da costa da cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada no dia 11 de agosto de 1934 e permaneceu em operação até ser fechada no dia 21 de março de 1963. Atualmente, a prisão é um museu público administrado pelo Serviço Nacional de Parques e uma das principais atrações turísticas da cidade de São Francisco. Alcatraz foi projetada para deter prisioneiros que causavam problemas contínuos em outras prisões federais. Ela acabou tornando-se uma das penitenciárias mais notórias do mundo no decorrer dos anos, tendo abrigado por lá um total de 1.576 prisioneiros, incluindo criminosos norte-americanos famosos como Al Capone, Robert Franklin Strong, Bumpy Johnson e James J. Bulger.
Além desses prisioneiros, a prisão também servia de casa para a equipe do Escritório de Prisões Federais e suas famílias. Um total de 36 detentos realizaram 14 tentativas de fuga durante as quase 3 décadas de operação de Alcatraz, a mais notável das quais foi a violenta Batalha de Alcatraz, ocorrida em maio de 1946, enquanto possivelmente a única bem-sucedida. Aconteceu no ano de 1962, quando 3 detentos conseguiram escapar da ilha, mas nunca foram encontrados. A penitenciária foi fechada 1 ano depois, em 1963, devido aos altos custos de manutenção e péssima reputação. A prisão em si era formada por uma casa de detenção de 3 andares e 4 blocos, contendo também o escritório do diretor, a sala de visitação, biblioteca e barbearia. As celas mediam 2,7 por 1,5 metros, sendo primitivas e com pouca privacidade. Continham uma cama, uma escrivania, um lavatório e toalete. Afro-americanos eram segregados do resto dos prisioneiros por abuso racial ser predominante. O bloco D abrigava os piores detentos e 5 celas no final dele eram chamadas de O Buraco, onde prisioneiros de mau comportamento eram enviados para serem punidos, frequentemente de forma brutal. O salão de refeições e cozinha ficavam em um edifício adjacente à penitenciária principal, local onde tanto os prisioneiros quanto a equipe funcional do presídio tinham acesso a 3 refeições diárias. O hospital ficava em cima do salão de refeições. Foi Henry Young. Henry Young nasceu em Kansas City, no Missouri, em 20 de junho de 1911. Ele começou na vida do crime, se tornando um ladrão de banco, e era conhecido por fazer reféns agressivamente. Em 1933, Henry Young foi condenado por assassinato no estado de Washington. E depois de cumprir pena em prisões na cidade de Washington e de Montana por outros crimes, ele foi enviado para a prisão federal de Alcatraz na noite de 13 de janeiro de 1939. Young, com os prisioneiros Rufus Mackay, Arthur Barker, Dale Stanfield e William Martin, tentaram escapar. Martin, Henry Young e Rufus Mackay se renderam quando a polícia os atacou. Porém, Barker e Stanfield se recusaram à rendição e, numa troca de tiros com a polícia, foram baleados posteriormente. Barker acabou morrendo devido aos ferimentos. Em seu julgamento pelo assassinato de Mackay, em 1942, Henry Young e seu advogado argumentaram que o severo sistema de Alcatraz o havia brutalizado e desumanizado. Bem, seguidores, como vocês puderam ver aí, eu dei um pulo na frente, né? Eu falei do julgamento do Henry Young pelo assassinato do Rufus Mackay, certo? O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou explicar para vocês como foi que isso aconteceu e por que motivo, tá? Prestem atenção. Todos os sobreviventes foram rapidamente recapturados. E 2 desses homens foram
condenados ao confinamento solitário, que deveriam cumprir as penas até o ano de 1942. E esses dois homens eram justamente Henry Young e Rufus Mackay. Então, seguidores, o que aconteceu foi o seguinte: 11 dias depois de eles retornarem à população prisional geral de Alcatraz, o Young, não está especificado aqui de que forma, tá? Mas ele matou o Mackay, o colega fugitivo dele. Certo? Matou no confinamento do presídio. Nenhum motivo aparente foi divulgado para esse crime. No entanto, de acordo com testemunhas, o Young culpou o Mackay pelo fracasso da fuga que eles tiveram. O Henry Young falou que o Mackay não sabia nadar e que isso atrapalhou eles bastante. E porque o que morreu, o Barker, se recusou a deixar alguém para trás naquela fuga. E eles tentaram, assim, construir uma jangada. Mas a névoa se dissipou e expôs os fugitivos aos guardas. A defesa do Henry Young colocou Alcatraz e o sistema penal em julgamento também. Levando a perguntas sobre como a prisão era administrada. No ano de 1948, Young foi transferido de Alcatraz para o Centro Médico para Prisioneiros Federais, em Springfield, no Missouri. E após a conclusão de sua sentença federal, ele foi posteriormente transferido para a penitenciária do estado de Washington, em Walla Walla, para iniciar uma sentença de prisão perpétua por uma condenação por aquele assassinato que eu falei para vocês do ano de 1933. A transferência do Henry Young para essa penitenciária de Washington, na cidade de Walla Walla, né, foi em 1954. Ele iniciou uma sentença de prisão perpétua por condenação ao assassinato cometido em 1933. Mas ele recebeu a liberdade condicional e foi libertado da prisão no ano de 1972, quando ele já estava com 61 anos de idade. De acordo com as autoridades do estado de Washington, desde então, o paradeiro de Henry Young é desconhecido e nunca mais se ouviu falar sobre ele, ou seja, não existe mais registro algum sobre Henry Young em Washington. Pergunta aos inscritos. Vamos interagir com essa, Adelson. Segura aí. Pergunta 1. Quando Henry Young sumiu em 1972, foi por morte ou por desaparecimento espontâneo? Sim, não, por quê? Pergunta 2. No período em que ele esteve preso em Alcatraz, foi prejudicial para a personalidade do Henry Young? Sim, não e por quê? A história de hoje foi essa, seguidores. Vamos continuar navegando no mundo da internet para encontrar novos casos e eu poder trazer aqui para vocês. Façam como o Adelson,
me apresentem ideias que eu procuro, e se tiver condição de contar a história, eu trago para o vídeo, para o YouTube, né? E se você caiu de paraquedas no meu canal e gostou do conteúdo, se inscreva, que não dói nada, viu? É gratuito, pessoal. Aí os que já me conhecem há mais tempo, né? Façam seus comentários sempre educadamente, para evitar constrangimento para os envolvidos no caso. Se gostarem, deixem um like, compartilhem o vídeo com os amigos, ativem o sininho para as notificações e me sigam lá no Instagram, @onavegantecriminal, tudo junto e minúsculo. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.